Garoto quebra a janela de carro e salva a vida de bebê, mas o que acontece a seguir deixa todos emocionados. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Lucas estava atrasado para a aula na manhã mais quente que já vira em toda a sua cidade, em Atlanta. O sol castigava o asfalto e fazia o ar tremular de calor. Enquanto corria pela calçada, desesperado para chegar ao colégio Jefferson antes que o primeiro sinal tocasse, sentia os tênis quase grudando no chão pelo calor e suava abundantemente. Ele já vinha acumulando atrasos e temia que o temido professor de história, o Sr. Oliveira, não aceitasse mais desculpas. Se chegasse tarde pela terceira vez na semana, teria de cumprir tarefas escolares extras, limpando o refeitório e apagando lousas depois da aula. Apesar de toda essa pressa, Lucas ainda teve um rápido lampejo de pensamento sobre como a vida podia ser injusta. Ele acordava cedo, percorria as mesmas ruas todos os dias e, ainda assim, chegava sempre nos últimos minutos. Mas, naquele dia em particular, a culpa não fora só dele, o despertador não tocará, a água do chuveiro estava fria e, para completar, a condução escolar que às vezes podia ajudá-lo havia passado mais cedo do que o normal. Quando saiu de casa, já estava com a mochila presa de qualquer jeito às costas, o estômago gritando fome porque nem tivera tempo de tomar café. Droga, vou ouvir sermão outra vez, murmurou, enxugando o suor da testa com o antebraço. A poucos metros do portão do colégio Jefferson, Lucas começou a sentir um desconforto. O calor era tão forte que a simples ação de correr fazia o ar parecer rarefeito. Ele desejou por um instante que existisse uma rua com sombra, uma brisa mais fresca ou que, milagrosamente, as aulas de história tivessem sido canceladas naquele dia escaldante. Mas era apenas uma ilusão. O ar quente, denso, recordava-lhe que o verão em Atlanta podia ser implacável. No meio do caminho, Lucas ouviu um choro fraco, quase inaudível, que se sobressaía aos ruídos da rua, buzinas, vozes indistintas e barulho de motores. Foi como um chamado distante no meio do caos matinal. Parou, hesitante, pois o impulso inicial era seguir correndo para evitar a detenção do professor Oliveira. Mas aquele som mexeu de imediato com algo em seu peito. Ele sabia, quase instintivamente, que não se tratava de um gatinho miando ou outro som corriqueiro, era o choro de um bebê. Olhou ao redor e notou um estacionamento quase vazio de um pequeno centro comercial, bem próximo da calçada. Um sedã antigo, de vidros escurecidos, estava parado ali, sob o sol escaldante. O calor subia do asfalto em ondas que distorciam a visão, mas ele não pôde ignorar que, a cada passo que dava em direção ao veículo, o choro se tornava um pouco mais claro e era inconfundível que havia uma criança chorando lá dentro. "Tem alguém aqui?" gritou, na esperança de que algum adulto estivesse por perto. Contudo, não ouviu resposta, não viu movimento algum, nenhum outro carro se aproximando. A única coisa que percebeu foi o zumbido dos insetos e o calor insuportável envolvendo tudo. Sem se importar com o tempo, Lucas se aproximou do carro. O suor escorria pelas têmporas, e o asfalto parecia querer queimar-lhe a sola dos tênis. Ao espiar pela janela traseira, viu, através do vidro embaçado de calor, um bebê preso na cadeirinha, com o rostinho avermelhado e brilhante de suor. Imediatamente, o coração de Lucas disparou. Um arrepio percorreu seu corpo todo, apesar do calor sufocante. Ele puxou a maçaneta, mas a porta estava trancada. Não havia ninguém por perto, apenas a amplidão do estacionamento, onde nenhum pedestre se fazia presente, e o sol refletindo em cada centímetro de chão. "Socorro!" gritou, tentando buscar ajuda em algum lugar, elevando a voz ao máximo. "Tem um bebê preso aqui." Olhou rapidamente ao redor, viu algumas pessoas se movimentando ao longe, mas eram tão distantes que provavelmente nem ouviriam. O choro do bebê, de tão intenso, parecia agora quase desesperado, com uma pontada de fraqueza. Ele estava corado de calor, o peito arfando numa respiração rápida e superficial. "Eu não posso simplesmente ficar aqui olhando", murmurou, sentindo a agonia da situação. "Tenho que fazer alguma coisa, agora." Foi então que, sem pensar duas vezes, Lucas avistou uma pedra grande na calçada. Ele pediu desculpas mentalmente ao dono do carro por quebrar o vidro, mas não havia alternativa, o tempo era crucial.
O ar dentro do carro certamente estava escaldante. Havia o risco real de hipertermia, podendo levar a danos irreversíveis ou até a morte do bebê. Sem hesitar, ergueu a pedra e, com toda a força, golpeou o vidro traseiro. O estouro ecoou em meio ao calor sufocante. O bebê deu um sobressalto, interrompendo o choro por um instante, mas Lucas rapidamente enfiou o braço pela fresta para puxar a maçaneta. Ao destrancar a porta, uma onda de calor intenso irrompeu de dentro do veículo, sufocante, como se fosse uma fornalha. Lucas tossiu ao inalar aquele ar pesado e se apressou a remover o cinto que prendia a criança na cadeirinha. Pegou o bebê nos braços e sentiu o quanto a pele dele estava quente e úmida. As perninhas e bracinhos moles, o choro fraco continuando. Era uma imagem desesperadora, que deixou o coração de Lucas acelerado como nunca. Calma, vai ficar tudo bem, disse em voz baixa, tentando acalmar tanto a si mesmo quanto o pequeno. Eu vou te tirar daqui. Correu como pôde, segurando o bebê contra o peito, a mochila balançando em suas costas e cada vez mais exausto. Ele mal sentia o próprio corpo, movido por pura adrenalina e pela consciência de que cada segundo importava. Sabia que havia uma clínica de atendimento rápido, a Clínica Urgências e CIA, a cerca de 3 quarteirões dali. Normalmente, eram 5 minutos andando, mas Lucas correu desesperadamente, esperando chegar lá em 2 ou 3 minutos, no máximo. A cidade fervia num calor de mais de 40 graus. Lucas sentia as pernas tremerem, cada inspiração ardendo nos pulmões. Olhava para o rostinho do bebê, ainda com choro frágil, e acelerava ainda mais. Os segundos pareciam desenrolar-se em câmera lenta, como se estivesse preso numa daquelas cenas dramáticas de filme. Mas era a realidade. Cada rua que atravessava parecia se estender, como se não fosse chegar nunca. Ainda assim, depois de uma corrida que lhe pareceu interminável, as portas de vidro da clínica surgiram, com um logotipo em letras grandes, Urgências e CIA. Socorro, por favor! Gritou Lucas, entrando sôfrego. O ar-condicionado do saguão atingiu como um choque gelado, e por um momento ele sentiu uma vertigem, a diferença de temperatura era enorme. Alguém me ajuda, o bebê estava preso num carro. As pessoas que aguardavam consulta ergueram o olhar, assustadas, sem acreditar na cena de um adolescente carregando nos braços um bebê suado, com respiração irregular. Uma enfermeira chamada Carla, de jaleco branco e semblante preocupado, correu até ele, gesticulando para Lucas segui-la. A moça o guiou até o balcão de recepção, onde outras funcionárias logo se movimentaram. Onde estão os pais dele? Perguntou Carla, a expressão aflita. Você o encontrou como? Não sei, não tinha ninguém, tentou explicar Lucas, mas estava ofegante e trêmulo. Ele estava preso no carro, no sol. Sentia o fôlego faltar, tanto pela corrida quanto pela pressão do momento. Ainda assim, fez o possível para relatar, de forma rápida e objetiva, que quebrara o vidro para resgatar o bebê. Enquanto falava, via o olhar de Carla alternar entre surpresa, preocupação e urgência. A enfermeira chamou a doutora Maria Cardoso, a médica que estava de plantão no setor de emergências. Uma mulher de meia-idade, com expressões firmes e uma serenidade que só alguém muito experiente na profissão carrega. Ela chegou correndo, um arquivo ainda nas mãos, e percebeu de imediato o estado crítico do bebê. Entregue-o a mim, vamos, pediu, com a voz calma, mas decidida. Lucas hesitou por uma fração de segundo, pois sentia que aquela vida dependia dele naquele momento. Porém, sabia que a médica tinha a formação adequada para ajudar. Ele passou o bebê para os braços da doutora Maria, que já foi examinando os sinais vitais, pedindo ajuda de outros enfermeiros entrando por uma porta dupla que levava ao setor de atendimento. Lucas foi deixado no saguão, suando, tremendo, com a roupa grudada no corpo, o coração descompassado. Ele se sentou em uma das cadeiras plásticas encostadas na parede. Olhou em volta, tentando notar a reação das pessoas, algumas ainda estavam perplexas, outras murmuravam entre si. O ar fresco do ar-condicionado era um alívio, mas não suficiente para tirar o calor que parecia grudar em sua pele. A adrenalina corria em suas veias, e ele não conseguia parar de pensar se chegará a tempo, se o bebê sobreviveria, se estava muito debilitado. Meu Deus, e se eu demorei demais? Sussurrou, aflito, com as mãos na cabeça.
Os minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Lucas. Ele ainda ouvia o burburinho de pacientes na recepção, telefones tocando, enfermeiros indo e vindo, mas tudo soava abafado. Era como se estivesse num vácuo mental, onde apenas a imagem do bebê permanecia viva, latejante. A imagem do carro fechado sob aquele sol escaldante também voltava à mente, provocando-lhe um arrepio de indignação e medo. Finalmente, após um tempo que poderia ter sido tanto 2 minutos quanto 2 horas, a doutora Maria Cardoso voltou ao saguão. Vinha com uma expressão menos tensa. Aproximou-se de Lucas e sentou-se ao lado dele. Conseguimos estabilizá-lo, disse, colocando a mão suavemente no ombro do rapaz. Você chegou na hora certa. Mais 10 minutos naquele calor e poderíamos ter perdido a criança. Lucas soltou o ar que nem sabia estar prendendo. Sentiu um alívio tão grande que quase chorou. Todo o estresse começou a se dissipar, dando lugar a uma sensação de gratidão por tudo ter dado certo até ali. A médica explicou que chamaria a polícia para investigar a situação, mas fez questão de enfatizar que Lucas agira corretamente. Não haveria acusação contra ele por dano ao carro, pois fora uma emergência real. Ela comentou que ele deveria sentir orgulho, pois nem todo mundo teria a coragem de agir assim. Lucas, porém, não sentia exatamente orgulho, mas uma sensação de que era simplesmente o que qualquer pessoa deveria fazer. Eu só fiz o que precisava ser feito, respondeu, olhando para as próprias mãos trêmulas. Não poderia deixar o bebê lá. A doutora Maria sorriu de leve e complementou. Poucas pessoas agem sem hesitar, especialmente nessa idade. É bom ver que ainda existe empatia. O mundo precisa de gente assim. Logo a enfermeira Carla voltou e informou que o policial Batista estava a caminho. Chamaram também os pais de Lucas, já que ele era menor de idade e precisaria de suporte legal para dar seu depoimento. O garoto engoliu em seco. A essa altura, imaginava que, se chegasse agora ao Colégio Jefferson, teria não apenas bronca do Sr. Oliveira, mas uma sequência de outros problemas. Porém, naquele instante, isso lhe parecia tão pequeno comparado ao que acontecerá. O policial Batista chegou em poucos minutos, trajando uniforme azul escuro, cacetete na cintura e aquele semblante típico de autoridade. Carregava um bloquinho de anotações e, em tom calmo, pediu que Lucas contasse passo a passo o que ocorrerá. O adolescente relatou tudo, o choro que ouvirá, o desespero ao puxar a maçaneta do carro, a decisão de quebrar o vidro, a corrida final até a clínica. Você agiu com coragem, rapaz, disse o policial, anotando cada detalhe. Vou precisar da sua assinatura depois, mas já adianto que não há nada que incrimine você. Pelo contrário. Não muito depois, a mãe de Lucas chegou esbaforida. Correrá tanto que também estava suada, o rosto afogueado de preocupação. Ao ver o filho são e salvo, lançou-se num abraço emocionado. Inicialmente, achou que ele estivesse envolvido em alguma confusão, mas o policial Batista explicou que Lucas havia salvado a vida de um bebê. Então, as lágrimas dela vieram, de alívio e orgulho. Meu Deus, filho! Você está bem mesmo? Perguntava, segurando o rosto do garoto entre as mãos. Não acredito que você passou por tudo isso. Lucas apenas balançou a cabeça, confirmando que estava bem. Ainda tremia, mas a tensão começava a diminuir. Quase no mesmo instante, foi avisado que os pais do bebê haviam sido localizados. O policial Batista e a equipe da clínica conseguiram contato, pois o carro estava registrado no nome de Jonas, o pai da criança. Poucos minutos depois, Jonas entrou na clínica, acompanhado por sua esposa, Camila. Era visível o desespero no rosto de ambos. Ele caminhava com passos trêmulos, a fisionomia marcada pelo cansaço e pela culpa. Camila tinha o olhar perdido, as mãos apertando os braços de forma nervosa. Foi Jonas quem se aproximou primeiro de Lucas. Nós devemos tudo a você, disse, a voz embargada. Não sei como isso pôde acontecer. Camila, chorando, reforçou. Eu achei que ele tinha tirado nosso filho, e ele achou que eu tinha feito isso, murmurou, abraçando o marido com força. Somos pais horríveis, mas, obrigada. Obrigada por salvar nosso bebê. Lucas não sabia o que responder. Por um lado, sentia raiva, como alguém poderia esquecer um bebê no carro. Por outro, ao ver o desespero real daqueles pais, compadecia-se da dor que estavam sentindo.
Antes que dissesse qualquer coisa, a doutora Maria interveio. Vamos com calma. A lei exige que seja feita uma apuração, mas o bebê está vivo graças a este rapaz. Vocês devem reconhecer que foi um milagre que ele estivesse por perto. O policial Batista explicou que, sim, Jonas e Camila teriam de prestar esclarecimentos formais. Poderia haver multa ou até outras consequências legais, dado o risco real de vida ao qual submeteram a criança. No entanto, a prioridade, naquele momento, era garantir que o bebê ficasse bem. Camila soluçava de forma incontrolável, Jonas passou a mão pelos cabelos, agoniado, repetindo que não sabia como tudo saíra de controle. Passado o rebuliço inicial, Lucas, que mal conseguia se manter em pé de tão cansado, foi levado pela mãe para casa. Precisaria descansar e, no dia seguinte, ou quando se sentisse pronto, voltaria à escola. A perspectiva de encarar o Sr. Oliveira já não o assustava tanto, nada parecia tão grande depois de viver uma situação de vida ou morte. Em casa, tomou um banho demorado, deixando a água fria cair sobre o corpo quente. A lembrança do choro do bebê, do calor sufocante, continuava a ecoar em sua mente. Nas horas que se seguiram, Lucas mal conseguiu se concentrar em qualquer tarefa simples, mesmo que quisesse distrair a cabeça. Vez ou outra, lembrava-se do rostinho vermelho do bebê e sentia o coração apertar. No fim do dia, a única coisa que conseguiu fazer foi deitar mais cedo. Precisava de alguma paz, porque seu corpo e sua mente estavam exaustos. Na manhã seguinte, levantou-se determinado a retomar a rotina. Vestiu o uniforme escolar, tomou café e dirigiu-se ao Colégio Jefferson, pronto para enfrentar a consequência de chegar atrasado no dia anterior. Quando entrou na sala de história, o Sr. Oliveira o olhou por cima dos óculos. Espero que tenha um bom motivo para o seu atraso de ontem, foi a primeira frase do professor, com um semblante levemente autoritário. Antes que Lucas pudesse responder, a diretora, Dona Catarina, surgiu à porta da sala. A expressão solene contrastava com o sorriso discreto que trazia nos lábios. Senhor Oliveira, peço licença, começou a diretora, olhando para a classe. Gostaria de falar com Lucas por um instante. O jovem engoliu em seco, temendo um discurso de reprovação por parte da diretora. Caminhou até ela, enquanto os colegas trocavam cochichos curiosos. Mas, ao saírem para o corredor, Dona Catarina colocou a mão no ombro de Lucas com delicadeza. Fiquei sabendo do que aconteceu ontem, disse, com ternura na voz. Você salvou uma vida. Isso é algo grande. O que tem a me dizer? Lucas ficou sem graça. Abaixou o olhar. Eu só, estava lá, murmurou. Não consegui ignorar. Não me sinto um herói. A diretora, então, sorriu mais abertamente. Não lhe darei um prêmio oficial ou algo do tipo, mas quero dizer que estamos orgulhosos de ter um aluno que age assim. Isso é humanidade, Lucas. E nós, como escola, reconhecemos seu feito. Ele agradeceu, sentindo o rosto esquentar. Em seguida, voltou à sala e, para sua surpresa, o Sr. Oliveira não fez comentários desagradáveis. O professor apenas assentiu com a cabeça, aprovando o retorno do aluno. Não pegou leve no conteúdo, mas também não impôs castigos. Era como se, de alguma forma, ele tivesse reconhecido que o atraso daquele dia anterior se justificava. Nas semanas seguintes, o caso repercutiu na vizinhança e na escola. Alguns colegas comentavam, outros faziam perguntas curiosas, algumas até absurdas, como: você não teve medo de quebrar o vidro e ser preso? Lucas, por sua vez, revirava os olhos diante disso, pois sentia que poucas pessoas entendiam o quanto a situação fora urgente. Mas, no geral, a atmosfera era de elogios, chamavam-no de ancorajoso. Ele aceitava com humildade, mas sem alimentar o assunto. Em meio a todo esse alvoroço, chegou o dia em que Lucas recebeu um telefonema inesperado. Sua mãe atendeu, passou o aparelho para ele, e a voz do outro lado se identificou como doutora Maria Cardoso, a mesma médica que prestara o primeiro atendimento ao bebê. Ela queria convidá-lo para visitar novamente a clínica, pois acreditava que ver de perto a rotina do local poderia ajudá-lo a processar melhor tudo o que vivenciara. Talvez isso também o inspirasse a desenvolver alguma afinidade com a área da saúde. Lucas não fazia ideia do que esperar, mas aceitou. Na data marcada, entrou na clínica Urgências e CIA e foi recebido pela doutora Maria com um sorriso caloroso.
Ela o guiou por um corredor amplo, mostrando várias instalações, salas de exames, o saguão pediátrico pintado com desenhos de bichinhos coloridos, a farmácia interna, um estoque cheio de caixas de gaze, seringas, frascos de soro, medicamentos. Explicou a função de cada setor e chamou a atenção para o fato de que, em um ambiente hospitalar, não apenas médicos e enfermeiros são importantes, há também recepcionistas, faxineiros, técnicos de manutenção e tantos outros profissionais fundamentais para o funcionamento do sistema de saúde. Em certo momento, a doutora Maria pediu que lhe ajudasse a enfermeira Carla a organizar caixas de suprimentos. Era um trabalho simplório, mas que demandava cuidado. Cada caixa tinha data de validade, lote, e precisava ser etiquetada e empilhada de modo organizado. Lucas arregaçou as mangas, colocou luvas e se dedicou à tarefa, sentindo certo orgulho por estar colaborando. Carla, sempre simpática, conversava. E então, Lucas, como se sente depois de tudo o que aconteceu? Aposto que foi um susto enorme. Ele confirmou com a cabeça. Foi sim. Na hora, eu não tive muito tempo para pensar. Mas depois, cada detalhe ficou voltando à minha cabeça. Ver aquele bebê quase desacordado, ele parou, engolindo o nó na garganta. Foi aterrorizante. A enfermeira meneou a cabeça, compreendendo-o. A área de saúde tem muitos desses momentos. Uns acabam bem, outros deixam marcas difíceis. Mas o que você fez foi fundamental. E é bom ter você aqui hoje. Quem sabe você descobre um interesse por essa área? Lucas riu de leve, sem saber ainda como reagir a essa possibilidade. Nunca havia parado para pensar seriamente no futuro profissional. Tinha apenas 15 anos. Contudo, a admiração que sentia pela rapidez com que Carla e doutora Maria agiam em emergências crescia a cada instante. Pouco depois, eles ouviram choramingos no corredor. Era uma criança de uns 5 anos, um menino chamado Felipe, que segurava um ursinho de pelúcia e se recusava a se afastar da mãe. Ele precisava fazer um exame, mas estava apavorado, com medo de agulhas ou máquinas estranhas. A doutora Maria olhou para Lucas com um brilho de ideia nos olhos. Você pode ficar com ele por uns minutos, Lucas. Talvez ajude a acalmá-lo. Conversa um pouco, tenta distraí-lo enquanto preparamos a sala de atendimento. O adolescente topou, embora inseguro. Não se considerava muito bom com crianças. Ainda assim, sentou-se num banquinho ao lado do menino e perguntou, apontando para o ursinho. Esse ursinho tem nome? Felipe olhou desconfiado, mas respondeu baixinho. Ted. Ted. Aposto que ele é muito corajoso, não é? Perguntou Lucas, num tom divertido. O menino ergueu os olhos, ainda lacrimejantes, mas esboçou um leve sorriso. Ele me protege. Lucas fingiu estar intrigado. Jura? E ele tem superpoderes também? Esticou a mão para acariciar o ursinho. Será que ele consegue te dar forças para encarar esse exame? Aos poucos, Felipe foi se distraindo. Falou sobre o que gostava de assistir na TV, sobre o sabor de sorvete preferido, e Lucas fazia perguntas bobas para manter a conversa. Para sua surpresa, viu que a criança parou de chorar e, em determinado momento, até riu de uma piada sobre o monstro do cotonete de nariz em que Lucas inventou para demonstrar que o exame não seria tão assustador. Quando a doutora Maria retornou, encontrou Felipe muito mais calmo. A mãe do menino, aliviada, agradeceu Lucas repetidas vezes. Viu só? Disse a doutora, depois que Felipe foi encaminhado ao exame. Empatia é algo que não se ensina na faculdade. Você tem um dom natural para lidar com as pessoas. Lucas corou levemente. Não costumava receber esse tipo de elogio. Ainda mais vindo de uma médica experiente. A partir dali, ele passou a visitar a clínica em seu tempo livre, oferecendo-se como voluntário para tarefas administrativas básicas ou para entreter crianças assustadas. Inicialmente, era algo discreto, mas, com o passar das semanas, Lucas se tornou um rosto familiar nos corredores. Enfermeiras e médicos cumprimentavam-no, e ele sentia que estava aprendendo a valorizar detalhes de um mundo que antes desconhecia. Nesse intervalo, a investigação policial contra Jonas e Camila correu seu curso. Eles não foram presos, mas precisaram pagar multa e passaram por um período de acompanhamento com assistentes sociais, que verificariam se havia condições seguras para a criação do bebê.
Quando Lucas soube disso, teve sentimentos mistos, ficava indignado por algo tão simples ter sido esquecido, como alguém não confere se o bebê está no carro. Mas também sentia certo alívio em saber que estavam recebendo orientações para que nada parecido voltasse a acontecer. Certo dia, enquanto Lucas etiquetava caixas de material de sutura com a enfermeira Carla, a doutora Maria o chamou num canto. Disse, sorrindo: "Tem alguém que quer falar com você." Ele a seguiu até uma sala de consultas e, ao entrar, levou um susto ao ver Jonas e Camila novamente. Desta vez, traziam o bebê nos braços, agora com aparência saudável e feliz, esticando os bracinhos gorduchos para o ar. A mãe, ao ver Lucas, começou a chorar baixinho, agora de emoção positiva. Jonas balançou a cabeça em sinal de agradecimento. "Não sei como expressar o que você fez por nós", disse Jonas, entregando um pequeno embrulho. "Isso é só uma lembrança. Uma forma de dizer obrigado." Lucas abriu e encontrou uma foto do bebê sorrindo, numa moldura com a inscrição: "A você nos deu esperança." Obrigado. Aquela frase mexeu fundo com ele. Lembrou-se, em flashes, do rosto ruborizado e suado do bebê preso na cadeirinha, a sensação de calor sufocante e adrenalina correndo em seu corpo. Agora, via um bebê cheio de vida, risonho, estendendo as mãozinhas, como se nada tivesse acontecido e, de fato, ainda bem que nada pior acontecerá. "Obrigado", murmurou Lucas, emocionado, segurando o presente contra o peito. "Fico feliz que ele esteja bem." Camila ainda soluçava, mas disse, entre lágrimas: "Nosso filho está vivo graças a você. Sei que nada vai apagar o erro que cometemos, mas queremos que saiba que vamos ser pais melhores. Estamos recebendo ajuda e não vamos falhar com ele outra vez." A doutora Maria, do lado, pôs a mão no ombro de Lucas, dando a ele um sorriso de aprovação. Ninguém ali se estendeu muito sobre o assunto, pois as emoções já eram intensas. Pouco depois, Jonas e Camila partiram, levando consigo o bebê. Lucas continuou ali, refletindo sobre como um ato de coragem, em um momento de impulso, podia ter repercussões tão significativas na vida de outras pessoas. Com o passar do tempo, foi ficando claro que o interesse de Lucas pela área da saúde crescia. Ele queria entender mais sobre primeiros socorros, sobre como funcionavam os atendimentos de emergência, como cada profissional atuava. A doutora Maria percebeu esse entusiasmo. Sugeriu a Lucas que se inscrevesse em programas de orientação pré-vestibular voltados para estudantes interessados em carreiras de saúde. Aquilo soava ambicioso, mas despertava nele uma curiosidade que jamais sentirá. Começou, então, a levar os estudos mais a sério, reforçou as leituras de biologia, química, fez anotações especiais em aulas de ciências. No Colégio Jefferson, alguns professores notaram a mudança. Até o Sr. Oliveira, antes tão crítico em relação aos atrasos de Lucas, passou a elogiá-lo por sua nova postura em sala de aula. Parecia outro garoto, mais pontual, mais focado, mais empolgado em discutir temas. É claro, Lucas ainda tinha suas inseguranças e não estava imune às preocupações típicas da adolescência: provas, trabalhos, dramas com amigos. Mas, dentro dele, algo mudará, enxergava o futuro com outras cores, pensando se realmente poderia, um dia, cuidar de vidas, assim como a doutora Maria fazia. Em uma tarde de estudo, lembrou-se do instante em que segurou o bebê nos braços. A sensação era difícil de descrever, mas fora uma mistura de medo e determinação. A vida do bebê dependia dele, e ele não hesitara. Será que teria a mesma segurança caso estivesse no hospital, precisando tomar decisões cruciais? Essa pergunta passou a lhe ocupar a mente. Porém, ao invés de vê-la como um peso, Lucas via como motivação. Queria se preparar, aprender, para que nunca lhe faltasse conhecimento na hora de agir. Enquanto isso, o caso do bebê foi noticiado em pequenas matérias nos jornais locais de Atlanta. Não se tornou uma história de grande proporção estadual ou nacional, mas o suficiente para que, nas redondezas, algumas pessoas o reconhecessem como o garoto que salvou o bebê no carro. Ele recebia olhares de curiosidade, às vezes, uma saudação especial quando caminhava pelas ruas próximas à clínica. Era estranho lidar com esse tipo de atenção, pois nunca desejara fama. O que fizera fora por puro instinto e compaixão. Um dia, em meio a essa rotina de idas à escola e visitas à clínica como voluntário, Lucas ouviu uma conversa entre duas enfermeiras sobre um paciente idoso que falecera na noite anterior.
viu, no semblante delas, um misto de tristeza e conformidade. Aproximou-se, sem jeito, e perguntou: "Está tudo bem?" Elas se entreolharam, notando a expressão preocupada do rapaz. Então, Carla explicou: "Perdemos um paciente hoje cedo. Era um senhor que vinha lutando contra vários problemas de saúde. Fizemos o possível, mas, às vezes, não dá." Lucas sentiu um peso no peito. Era doloroso imaginar o que aquela família estava passando. Então, lembrou-se de algo que a doutora Maria havia lhe dito dias antes: na área da saúde, nem sempre há finais felizes. Essa percepção lhe caiu como um balde de água fria, pois seu único contato concreto com emergência havia resultado em um salvamento bem-sucedido. Agora, via a outra face da moeda. "Sinto muito", murmurou, ainda absorvendo a notícia. "É complicado." Carla meneou a cabeça, um olhar de compreensão. "É parte do que fazemos. Tentamos, ajudamos, mas algumas vezes não temos controle. O importante é dar o nosso melhor até o fim." Essa conversa ficou ecoando na cabeça de Lucas. Fez com que percebesse que, se realmente quisesse seguir adiante na área da saúde, teria de lidar com perdas, com momentos em que todo o esforço não basta para salvar alguém. Não era apenas sobre heroísmo, era sobre compaixão, dedicação e, às vezes, aceitar o curso da vida. Ainda assim, a história do bebê que ele salvou continuava a pairar como uma lembrança de que também há esperança. A doutora Maria, que vira muitos casos trágicos, frisou que aquele acontecimento reacendeu a fé de toda a equipe, mostrando que cada vida importa. Em conversas privadas com Lucas, ela se aprofundava sobre a rotina médica, explicando os desafios e as conquistas. Dizia que, embora fosse uma estrada longa, com muitas noites sem dormir, pressão psicológica e situações críticas, também havia momentos que faziam tudo valer a pena, como ver um bebê saudável nos braços dos pais, sorrindo. Diante disso, Lucas se viu mais determinado que nunca a estudar. Estabeleceu metas concretas, passou a cuidar mais dos deveres escolares e começou, inclusive, a pesquisar sobre possibilidades de estágio ou programas de iniciação científica voltados para adolescentes do ensino médio. Conversou com a mãe e recebeu apoio total da família. Seu pai, que trabalhava em um escritório de contabilidade, ficou impressionado. "Filho, se é isso que você quer para seu futuro, terá todo o nosso apoio", disse, orgulhoso. "Mas saiba que é um caminho árduo. Medicina exige muita dedicação." Lucas assentiu, confiante. No fundo, o que o motivava era a lembrança do calor sufocante, do choro fraco do bebê e da esperança que sentiu ao ver a criança se reerguendo na clínica. Era como uma chama interior que se acendia, lembrando-o de que a vida de alguém pode depender de poucos segundos e de uma decisão rápida. Ele queria estar preparado para, quando esse momento chegasse de novo, poder agir com conhecimento, e não só com adrenalina. Sempre que retornava à clínica Urgências e CIA, encontrava as mesmas cenas que, para ele, eram uma lição constante: enfermeiros organizando suprimentos, médicos auscultando pacientes, pessoas na recepção aguardando com semblantes tensos. Ele conversava com alguns desses pacientes quando podia, tentando-lhes passar tranquilidade. Aprendeu pequenas técnicas para reduzir a ansiedade de crianças, como transformar o estetoscópio num detector de corações corajosos ou contar historinhas rápidas sobre criaturas mágicas que fazem dodóis sumirem. Esses truques, que aprendia observando a equipe, faziam a diferença para quem estava assustado e cansado de esperar. Enquanto isso, os serviços sociais informaram que o bebê resgatado seguia firme, em acompanhamento. A equipe do hospital pediátrico da região também o avaliava periodicamente. O temor de Lucas, de que poderia haver alguma sequela pelo calor excessivo, foi aos poucos se dissipando. Cada sinal de que o pequeno estava bem era um alívio, além de uma confirmação de que aquele esforço, aquela corrida suada até a clínica, valerá a pena. Certo dia, no Colégio Jefferson, uma repórter local apareceu para fazer uma breve entrevista com Lucas, pois o caso estava ganhando alguma repercussão na região de Atlanta. Ele não estava muito à vontade, pois não gostava de se expor, mas a diretora Dona Catarina o tranquilizou. Foi uma entrevista rápida, em que a repórter perguntou como se sentia sendo chamado de herói. "Eu, não acho que sou herói", respondeu, sincero. "Só fiz o que precisava ser feito. Qualquer um, no meu lugar, teria feito o mesmo." A repórter insistiu. "Mas você não teve medo das consequências, de quebrar o vidro, de ser responsabilizado?"
Ele deu de ombros. Tive medo, sim. Mas, naquela hora, o medo de deixar o bebê morrer era maior. É só isso. O depoimento simples e verdadeiro de Lucas tocou muitos que assistiram a matéria na TV local. E, embora ele não quisesse fama ou reconhecimento, ficou aliviado ao perceber que a discussão sobre o perigo de deixar crianças presas em carros quentes ganhou força. Haviam mais campanhas de conscientização, pais e mães prestando mais atenção na hora de estacionar. Era como se, por menor que fosse, seu ato tivesse gerado uma onda de prevenção. Em uma conversa posterior, a doutora Maria refletiu com ele sobre esse ponto. Às vezes, pequenas atitudes geram grandes mudanças. Nem que seja na forma como as pessoas passam a encarar uma situação. Você se arriscou para salvar um bebê. Agora, muita gente está mais atenta. Isso, Lucas, é uma mudança de mentalidade. E se uma pessoa se lembrar do seu caso e, por isso, checar 2 vezes se o filho está no banco de trás? Já valeu. Aos poucos, ele foi compreendendo que, mesmo não gostando do rótulo de um herói, sua história influenciava outras pessoas a se tornarem mais responsáveis e conscientes. Sentia um misto de responsabilidade e alegria por isso. Em paralelo, conforme Lucas estreitava laços na clínica, acabou conhecendo também alguns médicos residentes, gente jovem, cheia de energia, que se surpreendia ao descobrir que ele tinha apenas 15 anos e já se envolvia com trabalho voluntário em saúde. Eles contavam histórias de suas jornadas na faculdade, provas exaustivas, plantões, noites viradas estudando anatomia, fisiologia, patologia. E, apesar de toda a dificuldade, pareciam realizados. Era um universo que se abria diante dele. Foi então que, numa tarde, a doutora Maria convidou Lucas para acompanhar uma pequena palestra que um médico especialista daria na clínica sobre primeiros socorros em caso de insolação e desidratação. O tema, claro, era relevante diante do calor extremo em Atlanta. Lucas assistiu a tudo com atenção redobrada. A cada slide apresentado, a mente dele voltava à cena de encontrar o bebê, suando em bicas dentro do carro. Reconhecia os sinais de alerta que o especialista mostrava e entendia ainda mais o quão grave fora a situação. Ao final, o palestrante perguntou se alguém tinha alguma experiência prática no assunto. As enfermeiras sorriram e olharam para Lucas, que se intimidou. Uma delas, Carla, apontou. Nosso herói aqui resgatou um bebê de um carro no sol. O médico sorriu, curioso, e pediu que Lucas contasse brevemente o que aconteceu. Mesmo envergonhado, o adolescente relatou a história. Houve aplausos de incentivo, mas o que mais o tocou foi ver que alguns funcionários da clínica olhavam para ele com respeito genuíno, não apenas pelo ato em si, mas pela forma como ele continuava interessado em aprender. E assim, as semanas foram se transformando em meses. Lucas mantinha a rotina de acordar cedo, cumprir suas obrigações na escola e, sempre que possível, dedicar tempo ao voluntariado na clínica. Seus colegas de classe pouco entendiam por que ele estava tão empolgado com o trabalho sem remuneração, mas Lucas não sentia a necessidade de explicar. Aquilo lhe trazia satisfação pessoal, um senso de propósito que ele jamais encontrara em outro lugar. Em casa, a família notava a mudança, ele fazia as tarefas mais disciplinado, pesquisava sobre anatomia e fisiologia em livros que pegava emprestados, assistia a documentários sobre medicina. Até seu desempenho em biologia melhorou. O Sr. Oliveira, que antes via Lucas como um aluno meio displicente, agora enxergava um jovem determinado, que participava mais das aulas, fazia perguntas instigantes, principalmente quando o assunto tangenciava temas históricos relacionados à evolução do conhecimento científico e às grandes pandemias da humanidade. Enquanto isso, o bebê resgatado continuava saudável. Lucas soube, por meio da doutora Maria, que agora havia um programa de visitas para averiguar o ambiente familiar em que a criança vivia, garantindo que Jonas e Camila não repetissem o descuido. A vida seguia seu curso. Ainda havia processos legais, mas nada que ameaçasse a guarda do bebê ou algo do tipo, já que os pais demonstravam arrependimento genuíno, cooperavam com todas as determinações e faziam questão de cumprir o que a lei estipulava. Também estavam frequentando sessões de terapia de família para lidar com estresse e comunicação conjugal. Numa conversa com a doutora Maria, Lucas confessou: ainda penso muito naquele dia. Às vezes, sinto raiva dos pais, mas, ao mesmo tempo, sei que eles são humanos e podem cometer erros graves. Só não consigo imaginar como é esquecer um bebê no carro.
A médica concordou, com um ar reflexivo. Nunca saberemos exatamente o que se passava na cabeça de cada um. Podia ser uma discussão, um telefonema urgente, uma rotina atribulada. Às vezes, as pessoas entram no piloto automático. Não justifica, mas explica por que os erros acontecem. De qualquer forma, tomaram providências e, felizmente, não foi tarde demais. Essas reflexões ajudaram Lucas a amadurecer. Ele entendia agora que o mundo não era tão preto e branco, as falhas humanas existiam, e ele havia sido, por acaso ou destino, o elemento que impediu uma tragédia. Talvez essa fosse a principal lição: cada pessoa, em um momento específico, pode fazer a diferença. As visitas de Lucas à clínica se intensificaram. Ele se tornou parte da rotina do local, auxiliava na recepção quando havia muito movimento, ajudava na organização de materiais, ficava de olho em crianças na área pediátrica quando as enfermeiras se ausentavam por algum motivo rápido. E as enfermeiras brincavam. Daqui a pouco, você já está sabendo mais da rotina do que muito calouro de medicina. Ele ria, mas sentia um orgulho sincero ao ouvir isso. Cada elogio reforçava a vontade de, no futuro, retribuir ao mundo na forma de cuidado e salvamentos. Além disso, a doutora Maria lhe fornecia livros de anatomia e introdução à fisiologia humana apropriados para adolescentes. Foi ali que ele percebeu o quão vasto era o campo de estudos de medicina, anatomia, patologia, microbiologia, farmacologia. Era como descobrir um universo infinito de conhecimentos. Um dia, Lucas chegou à clínica e encontrou Carla agitada, guardando os últimos suprimentos que tinham chegado. Ela lhe entregou um avental limpo e pediu ajuda para colocar etiquetas em várias caixas que vinham de doações. Enquanto trabalhavam, ela contou que alguns voluntários haviam desistido, devido à rotina puxada ou à falta de tempo. Então, olhou para Lucas e disse: "Você continua firme aqui. Acho que já se integrou de verdade." Ele parou de etiquetar por um instante e pensou: "Gosto de estar aqui. Sinto que posso ajudar de algum jeito, sabe? Mesmo que seja só etiquetar caixas ou conversar com as pessoas." Carla sorriu. "Isso faz uma enorme diferença. Nem todo mundo entende, mas cada pequena ação, seja organizar estoque ou dar uma palavra de conforto, mantém a clínica funcionando e ajuda as pessoas. É bonito ver um jovem como você fazendo isso de coração." Depois dessa conversa, Lucas passou a sentir ainda mais afinidade com a missão de cuidar de vidas. Talvez fosse cedo para falar em vocação, mas já existia nele uma semente de certeza, algo que o movia a continuar. Quando completou 3 meses de voluntariado, a direção da clínica lhe entregou um certificado simbólico de reconhecimento, mencionando seu excepcional apoio e dedicação voluntária no atendimento ao público. Lucas guardou o papel com carinho, como se fosse um troféu. Com a proximidade do fim do semestre escolar, ele precisou se ausentar um pouco da clínica para estudar para as provas finais, e o Sr. Oliveira, curioso com a transformação do aluno, perguntou no final de uma aula: "Lucas, o que mudou em você? Vejo que está mais empenhado. Algo despertou esse seu espírito estudioso?" O garoto sorriu, sem saber como resumir toda a jornada que viverá até ali. "Acho que percebi que, se quero fazer algo significativo, preciso me preparar. A vida me ensinou algumas coisas nesse último mês." O professor arqueou as sobrancelhas, mas assentiu, satisfeito. Lucas saía da sala com a sensação de que, sim, realmente crescerá nesse período. Não era apenas sobre salvar o bebê, mas sobre entender seu lugar no mundo, descobrir um caminho para trilhar. E, ao lembrar-se de cada passo dado naquela manhã escaldante do suor, o desespero, a corrida, a chegada à clínica, tudo fazia sentido agora. Nos corredores da escola, o assunto do resgate do bebê já não era mais tão frequente, pois os alunos se ocupavam de outros temas, provas e fofocas comuns da idade. Mas, de vez em quando, alguém ainda comentava. Lucas havia aprendido a lidar com isso, mantendo a modéstia. Seus amigos, alguns orgulhosos e outros apenas curiosos, o respeitavam mais. Até os valentões que costumavam zombar dos atrasos de Lucas pareceram recuar, pois quem zombaria de alguém que salvou uma vida? Numa manhã de sábado, Lucas foi à clínica logo cedo, mesmo sem ter nenhum turno oficial como voluntário. Só queria observar o movimento e sentir aquela atmosfera. A recepcionista sorriu ao vê-lo.
Ele circulou pelos corredores, cumprimentando quem encontrava, e por fim achou a doutora Maria em um consultório, revisando papéis. Bateu na porta entreaberta. Com licença, posso entrar? Ela ergueu os olhos, sorriu e fez um gesto para que ele se aproximasse. Bom dia, Lucas. Vejo que está por aqui de novo. Algum problema? Ele balançou a cabeça, sentando-se numa cadeira. Não, só senti vontade de vir. Gosto de estar aqui. A médica tirou os óculos, pousando sobre a mesa, e o observou com curiosidade. Já percebeu quanto você cresceu nos últimos meses? Lucas coçou a nuca, sem jeito. Às vezes, sinto que minha vida mudou totalmente depois daquele dia. Como se eu tivesse entendido algo que antes eu não via. E o que você entende agora? Lucas pensou por uns segundos. Lembrou-se do bebê, do calor, dos pais desesperados, dos policiais, das enfermeiras, das noites que passou refletindo sobre a fragilidade da vida. Eu entendi que a gente pode fazer diferença na vida dos outros. Mesmo que seja algo pequeno, um segundo de decisão. E também que nem sempre dá para salvar todo mundo, mas o que a gente faz ainda importa. Doutora Maria sorriu, satisfeita com a resposta. Isso é algo que muitas pessoas só descobrem depois de muitos anos na área de saúde. Você, com 15 anos, já percebeu. Eles continuaram conversando sobre carreiras, sobre a possibilidade de Lucas cursar medicina um dia, sobre as dificuldades e recompensas. A certa altura, a médica contou histórias de situações em que, mesmo com todo o preparo, perderam pacientes. Lucas a ouviu com atenção, assimilando que o caminho não seria simples. Mas havia algo no brilho dos olhos dela que confirmava, apesar das dores, valia a pena lutar pelas vidas que ainda podiam ser salvas. As semanas passaram-se com Lucas cada vez mais motivado, ainda que soubesse que havia um longo caminho até a faculdade de medicina. Ele traçou um plano de estudos, conversou com a família e, com o aval de seus pais, decidiu participar de um programa de orientação para futuros universitários. Ali, pôde conhecer professores universitários, visitar laboratórios, receber dicas sobre as matérias que precisaria dominar. A sensação de vislumbrar esse futuro, antes tão distante, agora parecia mais concreta. O caso do bebê continuava, em paralelo, seguindo os trâmites legais. Jonas e Camila cumpriam as obrigações impostas pela justiça, participando de palestras sobre cuidados parentais, fazendo terapia de casal para melhorar a comunicação. Sempre que alguém tocava no assunto, Lucas lembrava-se de quão fino foi o fio entre a vida e a morte naquela situação. Sentia-se grato por tudo ter terminado bem. Também mantinha contato esporádico com o policial Batista, que, de vez em quando, ligava para saber como Lucas estava e se havia alguma novidade. O policial, acostumado a tantas ocorrências, admitia que aquele acontecimento também o marcará. Não são muitas as vezes que vemos um final feliz, dissera ele certa vez, ao telefone. Então é bom saber que está tudo bem e que você está se encaminhando para algo bom. Lucas devolveu um sorriso, mesmo pelo telefone. Confirmou que estava tudo bem e que, sim, aprenderá bastante sobre a vida com aquele episódio. Conforme as notícias esfriaram e a cidade voltou à sua rotina, houve também quem esquecesse o acontecido. Mas, para Lucas, nada jamais seria igual. O retrato do bebê sorridente, dado pelos pais, passou a ocupar lugar de destaque em seu quarto. De vez em quando, antes de dormir, ele olhava para aquela foto e refletia: eu realmente estive ali, naquela hora, e fiz o que era certo. Não que ele quisesse alimentar o ego, mas sim manter acesa a lembrança de que o mundo pode mudar em frações de segundo e que cabe a nós decidir como reagir. A doutora Maria, por sua vez, decidiu estimular ainda mais essa vocação em Lucas, convidando-o para acompanhar atendimentos simples, sempre sob supervisão. Uma vez, Lucas pôde ver como se faziam curativos em uma criança que havia se machucado no parquinho. Em outra ocasião, viu como verificavam os sinais vitais de um idoso que chegou desidratado. Em todas essas situações, notava a importância de procedimentos aparentemente simples, como medir temperatura, pulsação, verificar respiração, que, na soma, salvavam vidas. Durante uma dessas observações, Lucas percebeu o quanto a equipe médica precisava tomar decisões rápidas com base nas condições do paciente. A doutora Maria explicou: na medicina, cada segundo conta, mas também é preciso ter clareza e conhecimento.
Coragem é fundamental, mas conhecimento salva vidas. Era a combinação de impulso e preparo, algo que unia aquele ato heróico de quebrar o vidro do carro à necessidade de saber o que fazer depois. E Lucas estava disposto a unir essas duas vertentes, estudando e se preparando para que, quando fosse adulto, pudesse atuar formalmente na área da saúde, salvando não apenas um bebê, mas muitas outras vidas que poderiam cruzar seu caminho. Eventualmente, Lucas também amadureceu a forma como encarava os atrasos na escola. Passou a se organizar melhor pela manhã, a acordar mais cedo, deixar a mochila pronta na noite anterior e até preparar seu café com mais antecedência. Evitava as broncas do Sr. Oliveira e, quando ocasionalmente se atrasava, tinha uma justificativa plausível muitas vezes, porque ficava até mais tarde na clínica em alguma tarefa voluntária. Nos corredores do Colégio Jefferson, alguns alunos ainda lhe dirigiam palavras de admiração. Lucas respondia sempre na mesma linha: eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Em parte, ele acreditava nisso, agir para salvar alguém é, a seu ver, algo natural. Mas também começara a enxergar o quão rara essa prontidão em meio à indiferença de tantos. Se, naquela manhã, ele tivesse ignorado o choro ou estivesse tão apressado que não prestasse atenção, talvez a história terminasse de forma trágica. À medida que o verão avançava e novas ondas de calor atingiam Atlanta, a lembrança daquele sol abrasador voltava à mente de Lucas. A cidade continuava cheia de carros nos estacionamentos, e sempre que passava por algum local e via um automóvel fechado sob o sol, sentia um arrepio de cautela, como se agora estivesse programado para checar se não havia um bebê ou um animal ali dentro. Essa cautela o acompanhava e, de certa forma, ele compartilhava essa consciência com amigos e familiares. A mãe dele, por exemplo, passou a enviar mensagens aos grupos de parentes, alertando: gente, sempre confira um banco de trás antes de trancar o carro, ok? E assim, aquele incidente que mudará tudo agora provocava pequenos lampejos de transformação na rotina de quem estava por perto. E era exatamente isso que a doutora Maria celebrava: às vezes, as boas ações frutificam sem que a gente perceba. Outro momento marcante foi quando Lucas recebeu, oficialmente, o resultado de um boletim de desempenho na escola. Suas notas em ciências e biologia haviam subido consideravelmente. Ao mostrar à mãe e ao pai, eles sorriram, orgulhosos. A mãe o abraçou, e o pai brincou: vai ser médico mesmo, hein? Qualquer hora, vou querer descontos em consultas. Foi uma piada carinhosa, mas que trouxe uma sensação de alegria. Lucas, que antes tinha apenas uma vaga ideia de que poderia ser alguma coisa quando crescesse, agora tinha objetivos mais claros. Não era só sobre passar no vestibular, mas sobre ter a real vontade de ajudar pessoas, de se tornar um profissional capaz de fazer a diferença. Essa semente foi plantada naquele dia infernalmente quente, regada pela adrenalina, pela compaixão e pela coragem. Ao final de mais um dia como voluntário na clínica, Lucas parou diante de um espelho no banheiro. Olhou para si mesmo e sorriu, lembrando de todas as vezes que duvidara da própria capacidade. Você salvou um bebê, pensou. E mais do que isso, você descobriu um caminho. Sentia-se grato por tudo, até pelas dificuldades iniciais, pelos atrasos na escola, pelos momentos de tensão, pois tudo culminara em uma percepção mais ampla da vida. Claro que ainda havia muito pela frente: terminar o ensino médio, enfrentar provas, vestibulares, encarar anos de estudo universitário. Mas, naquele instante, Lucas sentia uma serenidade que jamais experimentara. Havia encontrado algo que o movia de verdade, e isso era maior do que qualquer obstáculo. Se eu consegui encarar aquela situação com tão pouca idade, imagina o que posso fazer quando estiver preparado, pensava. E assim, enquanto o calor do verão dava sinais de que se estenderia por semanas, a história de Lucas mostrava que, em meio a dias escaldantes e rotinas atribuladas, existem oportunidades para que o melhor do ser humano se manifeste. Ele jamais esqueceria a imagem do bebê preso naquele carro, tampouco o momento em que ergueu a pedra e tomou a decisão crucial que salvou uma vida. Nos corredores da clínica, muitas pessoas já o cumprimentavam pelo nome. Chamavam-no para auxiliar em pequenas tarefas, confiavam nele para entreter crianças, faziam perguntas sobre sua escola e seus planos. Ele deixava a mochila num canto, pegava as luvas descartáveis e, com um brilho no olhar, mergulhava no trabalho de voluntariado. Aos poucos, tornava-se parte daquela engrenagem essencial para o atendimento emergencial. Ao voltar para casa, era recebido com perguntas dos pais sobre como fora o dia na clínica.
Ele relatava os casos, sempre preservando a privacidade dos pacientes, mas descrevendo algumas situações de aprendizado. Em contrapartida, os pais ficavam felizes em ver que o filho se dedicava com afinco e, acima de tudo, estava amadurecendo em ritmo acelerado. Já não havia mais motivo para se preocupar com as possíveis consequências legais de ter quebrado o vidro do carro. A polícia e o proprietário do veículo compreenderam que ele agiu em legítima defesa de uma vida. E, se havia algum custo de reparo, Jonas e Camila nem sequer pensavam em cobrar de Lucas, ao contrário, tinham uma dívida de gratidão que jamais conseguiriam saldar. Para eles, o que importava era que seu bebê estava vivo. E assim, entre turnos de voluntariado, estudos redobrados e uma visão de mundo renovada, Lucas seguiu em frente. O retrato do bebê sorridente, presenteado pelos pais, permanecia no lugar de destaque em seu quarto, como testemunha de que o menor dos gestos de empatia pode, sim, alterar destinos e que qualquer um, independentemente da idade, pode fazer a diferença quando decide agir por amor à vida. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.